Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela OTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, sexta-feira, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, interaja com a gente participando pelo WhatsApp, fazendo perguntas ao nosso entrevistado de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:07 agora. Sexta-feira chegou, né, pessoal? Mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nesse espaço, é tradição, você conhece, sempre a nossa conversa sobre segurança pública. Para tudo isso, a gente vai receber hoje o coronel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira, ex-secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O coronel José Roberto é professor, doutor, coordenador da pós-graduação EAD em Ciências Policiais da Unisa, Universidade de Santo Amaro. Tudo bem, coronel José Roberto? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para essa conversa de hoje. Mauro, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com você, com toda a sua audiência. É sempre bom poder conversar sobre segurança pública, que é um tema recorrente, é um tema do nosso dia a dia, é um tema que não sai dos noticiários, então é importante a gente poder conversar, discutir, falar dos problemas e das soluções que a gente possa ter com relação à segurança pública. É um prazer. Muito obrigado pela presença. Sim, a segurança pública é um tema recorrente, um debate sempre necessário que a gente faça, principalmente para o apontamento de propostas, né? Então, vamos a essas questões. A segurança pública, assim como a educação e a saúde, é um direito social, um direito humano que deve ser oferecido pelo poder público a todo mundo, sem distinção, deve ser, portanto, democrática. Dizer que é um direito social significa que ela deve ser provida por meio de política pública que integre os diferentes entes federativos, a União, os estados, os municípios e ainda o Congresso Nacional, o Judiciário, o Ministério Público, de forma que se possa prevenir crimes e violências e não apenas combatê-las. Coronel José Roberto, qual é o conceito que a gente pode ter de segurança pública, né? Porque ele vai muito além, né, das forças policiais nas ruas, ele é muito mais abrangente, né? De onde a gente pode partir aqui para definir o conceito de segurança pública? Mauro, você colocou um ponto bastante importante. Muitas vezes se confunde a segurança pública com uma parte importante dela, que é a questão da polícia, né? Das polícias, das forças de segurança que são responsáveis para manter o ordenamento público. Mas essa é uma das peças. Eu diria que ela é importante, mas não a única, e talvez seja a menor parte dela, porque tem todo por trás uma política pública que tem que ser construída no sentido de fazer a prevenção. É como saúde, né? Quando você coloca o plano de uma política pública de médico da família, você vai estar lá na ponta, entendendo os problemas, antecipando os problemas, cuidando de forma preventiva para evitar o pior, que é você gastar com remédio, com cirurgia. Na segurança pública não muda muito, é a mesma coisa. Então, você tem que trabalhar o aspecto preventivo muito fortemente. Então, nós costumamos dizer que tem a política de segurança pública e a política pública de segurança. Então, a política de segurança pública é polícia, é o artigo 144 da Constituição, com todas as polícias que estão ali elencadas, inclusive agora com a lei do SUSP, né, a 13675 de 2018. Né, e tem a política pública de segurança, que são todas as outras políticas que tem, né, de educação, de saúde, de trabalho, de oportunidade, que você trabalha, inclusive, o urbanismo social, que é algo bastante moderno, que se discute há muito tempo, de porque você, quando tem o crime,
você tem uma tríade, você tem a vítima, você tem aquele que praticou, né, o infrator da lei, e você tem o ambiente onde ele acontece. Portanto, nós temos que trabalhar esses três aspectos. E aí trabalha a política pública, a iluminação, o ordenamento público, tudo isso é muito importante. A população média tem será que tem esse entendimento desse conceito e essa definição que o senhor apresentou, coronel, de política de segurança pública e política pública de segurança, que são as outras, tudo aquilo que vai no paralelo e que acaba a necessidade da convergência para a segurança pública de fato acontecer? Então, justamente não existe esse entendimento, né? Tanto é que eu fui secretário de segurança na cidade de São Paulo, trabalhei na polícia por mais de 32 anos. É comum você ouvir o cidadão ir lá na companhia pedir uma base comunitária. Construa uma base de polícia aqui no meu bairro para que eu tenha mais segurança. As pessoas se esquecem que quando eu construo uma base, eu tenho que imobilizar. O que significa isso? Eu tenho que disponibilizar para aquela base mais de 18 policiais. Ou seja, 9 viaturas que poderiam estar rondando toda a região, eu imobilizo com a manutenção daquela base. Então, as pessoas entendem que ele está mais seguro quando está perto da polícia, quando tem polícia, quando, na verdade, a gente tem que entender o ambiente e saber identificar quais são os possíveis riscos, antecipá-los e acionar os órgãos de segurança. Por isso que o artigo 144 da Constituição, Mauro, ele fala o seguinte, que segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, não é isso? Então, nós temos que entender a segurança pública sobre todos esses aspectos. Então, quando a gente costuma entender o seu ambiente, né, eu não preciso ser amigo do meu vizinho, mas eu tenho que minimamente saber quem são as pessoas que frequentam aquela residência, até para poder identificar alguma pessoa que está fora daquele contexto e acionar a polícia o quanto antes, porque trata de uma suspeição que a gente pode inventar um crime. Então, esse entendimento que é importante, saber que a gente trabalha junto, né, órgãos de segurança, todas as outras políticas públicas, a sociedade como um todo, trabalhando nesse processo que é importante de identificar os riscos, trabalhar esses riscos para mitigá-los ou evitá-los. Então, é um trabalho bastante profundo e a cada dia mais a gente trabalha esse aspecto de levar à população esse entendimento e à medida que a população trabalha conosco, esse trabalho fica muito mais fácil, muito mais célere, muito menos custoso, evita muito as mortes e a gente evita esses crimes, né? Segurança pública é sempre um tema bastante caro para toda a sociedade, assim como tantos outros. A educação, a saúde, são as áreas, né, que exigem os maiores investimentos e tudo custa bastante caro em cada uma dessas áreas. A partir dessa definição que o senhor fez, Coronel José Roberto, de política pública de segurança, as áreas que estão juntas, né, nessa pasta, digamos assim, a segurança, a educação é a mais importante? Então, a educação é base para tudo, né? Que através dela a gente cria as condições para todos os outros campos do conhecimento, né? Então, trabalhar a educação desde a base, né, ali do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino universitário, de forma transversal, a fazer com que as pessoas entendam como que se trabalha o processo de segurança pública é fundamental. A educação é base para tudo. Todos os países que avançaram nesse processo, a Coreia do Sul está aí como um exemplo muito forte, ela estava muito atrás do Brasil em termos de educação, houve um avanço muito grande nisso, evoluiu tanto que essa evolução na educação trouxe resultados na segurança pública. E toda vez que a gente investe em segurança pública, né, investe em educação, nós estamos investindo naquilo que é mais importante, de informação, orientação e um conhecimento necessário para que as pessoas possam entender esse processo e colaborar com ele. Então, é importante. Outra coisa que é muito falado é quando você cria as escolas de tempo integral, você tira aquela criança que estava na rua, às vezes sem oportunidade de esporte, lazer, né? E sujeitas a ser captada pelo crime, cooptada pelo crime, ou praticar, ou ser vítima, e leva para a escola, dando oportunidade de um contraturno, você está mexendo com segurança pública, você está fazendo com que
grupos vulneráveis ao crime estão sendo trabalhados de outra forma. Então, eu tiro a criança da rua, levo para um ambiente de contraturno, fora do horário escolar, dando orientação de cidadania, todas essas orientações importantes. Inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação traz algumas orientações. Por exemplo, a defesa civil ela tem que ser passada para os alunos através das matérias. Então, mesma coisa com a segurança pública. Quando a gente trabalha as questões de antropologia, sociologia, a gente consegue, né, de educação, de comportamento, consegue trazer para as crianças esse entendimento, formando cidadãos melhores, mais adaptados ao processo de viver em sociedade, fazendo com que a gente trabalhe essa questão de prevenção criminal, que é o aspecto mais importante do processo, né? Ainda falando dessa questão, Coronel, da abrangência do tema segurança pública, abordamos aqui a educação, e eu tinha citado a saúde. Como é que a saúde, até para que as pessoas entendam, né, que a segurança pública vai muito além, né, das forças policiais nas ruas, como o senhor destacou no início da sua fala. Como é que nessa transversalidade entra a saúde? Outras áreas, como é que nessa transversalidade entra a habitação também? Então, as pessoas costumam, de maneira errada, associar a habitação precária ao crime, né? Ou seja, ambientes coletivos de habitação sem infraestrutura, associá-lo ao crime, que não é verdade, né? Mas, por outro lado, você criar ambientes em que as pessoas tenham sua moradia, tenham o seu CEP, tenham a sua identificação, onde tem as condições de sociabilidade, condições de saneamento básico, você cria a cidadania e, com isso, você cria as condições de criar um ambiente em que as pessoas se reúnam e trabalham essas questões de prevenção criminal. Então, a habitação é um aspecto muito importante nesse processo, porque a falta de moradia, né, levando as pessoas, muitas vezes, a gente tem visto aí, acompanhado no mundo todo, uma evolução das pessoas em situação de rua. Quando a gente fala, tem colocar uma particularidade, a gente fala que São Paulo tem 30, 40 mil moradores de rua. Nova York tem 60 mil. Los Angeles tem 68 mil. Quando eu falo aqui de uma Cracolândia em São Paulo com 800, 900 pessoas, você fala de uma Cracolândia em Los Angeles, né, chamado Skid Row, com 4 mil pessoas. Isso é um problema mundial. Então, quando você trabalha essas questões de moradia, de educação, de saúde, tudo, você está trabalhando essa questão de cidadania, que faz com que as pessoas tenham um outro entendimento. Começam a trabalhar deixando de trabalhar de forma individual, trabalhando de forma coletiva, e através de forma coletiva, criando as condições para que a gente tenha essa segurança com maior efetividade, né? A gente consegue fazer uma viagem para o Império, Coronel José Roberto? Como é que se chegou, como é que nós chegamos a esse conceito de segurança pública nos dias atuais, do Império para cá? Conseguimos sim. É muito interessante você fazer uma avaliação da segurança em todas as constituições, desde a Constituição de 1824 do Império até a de 1988. A gente vai perceber como que acontece essa evolução, que é muito interessante e muito importante. Ao mesmo tempo que a gente também consegue entender a evolução de como que os municípios se evoluíram desse período até agora. No período do Império, você tem o imperador como poder moderador, e a ele tudo cabia naquelas circunstâncias, né? E a segurança interna era de responsabilidade dele. Isso vai mudando com o passar do tempo. Antes até ainda do Império, a gente vai poder falar que das primeiras legislações que cuidavam dessa questão aqui são as ordenações filipinas, manuelinas, afoncinas, que falavam de segurança. E lá naquela época se falava do quadrilheiro. Quem que era quadrilheiro? O quadrilheiro era um cara escolhido na sociedade, né, que reunia mais ou menos em torno de 20 pessoas ali e cuidava da segurança daquela vila, né? E isso foi colocando, isso foi sendo passado. A gente vai ver que aparece polícia na Constituição, a primeira vez, em 1934. Vamos perceber que a Polícia Civil entra na Constituição a partir de 88, né? A Polícia Militar em 34. E você vai ver aqui em São Paulo, por exemplo, a Polícia Militar ela acontece em 70, com a unificação da Polícia, da Guarda Civil com a Força Pública.
Então, essa questão constitucional das polícias, ela é bastante interessante no passar do tempo. Uma característica importante que a gente pode identificar é que, durante muito tempo, todo o ordenamento, todo o controle era central, poder central, Brasília, o governo federal. A partir da evolução, passou a mudar e o Estado ganha um protagonismo muito importante. Né? Você vai perceber que o Estado começa a ganhar um protagonismo e a Constituição de 1988 deixou muito claro, colocando no artigo 144 quais são as polícias, e lá fala a Polícia Federal, Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, que poucas pessoas conhecem, né? Aí tem as polícias militares, os bombeiros militares, agora entra as polícias penais, lá fala no artigo 8º das guardas municipais, é isso? E agora, em 2018, né, foi editada a Lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, né, que aí coloca com bastante força a participação do município. E eu, como fui secretário municipal de segurança da cidade de São Paulo, como eu fui professor na FAAP por muito tempo, numa matéria chamada Política Municipal de Segurança, no curso de gerentes de cidades, então foi muito importante a participação do município, e eu acredito no município participando fortemente nesse processo. Porque as coisas acontecem efetivamente no município. A iluminação é o município, o ordenamento urbano é o município, a limpeza é o município. Né? Então, tem uma participação forte do município naquele princípio que eu te falei no início, da política pública de segurança, né, dissociada né, separada da política de segurança pública. Então, tem uma participação no município muito forte, que eu acredito, e a partir do momento que o município entra nessa participação, entendendo o papel do município na questão da prevenção criminal, a gente começa a ganhar espaço e começa a melhorar a segurança. Nós trazemos aqui como um legado, e sempre faz um exemplo muito forte, com a Colômbia, né? Fala dos casos de Bogotá, de Medellín, como casos de sucesso da redução criminal, de 360 homicídios para 80 homicídios por 100 mil habitantes, né? No caso de Medellín, e no caso de Bogotá, de 80 para 20. Né? E as pessoas não sabem que, em 91, uma emenda constitucional transformou o prefeito lá em Bogotá numa primeira autoridade policial. Ele vai comandar a polícia? Não, não é isso. Ele vai coordenar os trabalhos, vai entender os problemas da segurança pública e saber, do ponto de vista do município, o que ele pode contribuir. E pode contribuir muito. Nesse trabalho conjunto, avançou-se muito e virou case mundial os casos da Colômbia. Mas vejo ainda, muito acima dos números do Brasil. O Brasil, em termos gerais, está quase acima de 25. Aí você pega São Paulo com 5 por 100 mil habitantes. Então, existe um trabalho muito forte a ser feito nesse processo. A lei do SUS dá essa possibilidade. Então, isso que a gente tem que criar. Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, o senhor é coordenador da pós-graduação EAD em Ciências Policiais da Unisa, Universidade de Santo Amaro. O senhor chamou a atenção aqui que deu aula na FAAP, em curso de graduação. Queria entender um pouquinho esse universo para fazer uma pergunta posterior sobre educação e segurança, mas na escola. Quem são os seus alunos hoje na pós-graduação? Quem eram seus alunos na graduação? São policiais? Quais são os alunos? Na verdade, na FAAP, tinha um curso de pós-graduação chamado Gerente de Cidades. Gerente de cidade é um modelo canadense que você tem a figura política do prefeito, e você tem a figura executiva do gerente, daquele cara que coordena todas as partes do trabalho. Nesse sentido, a FAAP criou durante mais de 15 anos o curso de Gerente de Cidades, e em especialização. E minha matéria era a Política Municipal de Segurança. Aí os alunos eram vereadores, prefeitos, funcionários de várias prefeituras, que começaram a entender de que ponto a prefeitura, o município, de que ponto aquele funcionário daquela secretaria poderia contribuir com a segurança. Nesse universo, nós criamos, junto com a Universidade de Santo Amaro, eu sou coordenador do curso de Ciências Policiais, porque, assim, você me perguntou há pouco que as pessoas têm um pouco de entendimento, não sabem como que pode participar da segurança pública, muitas vezes pensa que só através do CONSEG, que é um ator importante nesse processo, mas existe muito mais além disso, né? Então, a ideia de se criar
a pós-graduação em Ciências Policiais na Unisa foi de trazer as pessoas, os profissionais, para entender o universo da segurança pública e de que modo ele pode contribuir nesse processo de prevenção criminal, que é o processo mais importante. Que o processo de repressão, né, imediata, o processo de investigação já existe em todos os órgãos aí prontos, mas existe um ambiente, existe um espaço muito forte de tarefas, de trabalhos que podem ser feitos para a prevenção. Então, nossa ideia é fazer o seguinte: o nosso aluno, bacharel em Direito, como que esse bacharel em Direito ele vai começar a entender todo o processo e como que ele vai poder, na sua atividade, poder contribuir com isso, né? Entendendo tudo isso, o psicólogo, o médico, porque muitas vezes chega na delegacia uma vítima de crime, né, que às vezes o médico atende como médico, mas não tem a visão de que aquilo foi vítima de um crime, de alguma possibilidade de crime, e ele possa entender isso e acionar os órgãos, né, de segurança para tomar providência, né? Já existe um trabalho com isso. Todas as notificações que tem, que chegam nos pontos de socorros de tiro ou de alguma suspeição de ser vítima de crime, já existe um trabalho com isso. Mas é importante que as pessoas entendam isso e aí a gente possa tirar desse limbo essas informações a respeito de segurança pública, dessa área cinzenta, e trazer luz para um problema que é sério e que a gente pode contribuir um com o outro de forma bastante efetiva. Evidentemente que tem um grupo muito forte de policiais, que são nossos alunos, guardas municipais, que a gente quer, porque a ciência policial, Mauro, ela passou a ser ramo do conhecimento em 2019. Então, ciências policiais só eram ensinadas nas academias militares, na Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal. Então, agora nós estamos levando para o banco da universidade para trazer todo mundo que pode contribuir com isso para poder entender, contribuir, trabalhar nesse sentido. Eu entendi esse ambiente e entendi como as ciências policiais saíram daquela academia que era voltada apenas para os policiais, né? Hoje é uma outra visão a respeito. Então, a gente pode, talvez, ir lá para baixo, para o ensino básico. Será que não há necessidade da gente olhar para a escola básica para levar educação em segurança pública? Não digo uma matéria oficial, curricular, mas talvez extracurricular, porque a segurança pública, para nós, cidadãos, também não é apenas fechar a porta de casa, virar a chave e achar que está tudo bem. É preciso ter um olhar preventivo de cada um de nós também. Exatamente. E isso é importante. Isso já existe, como eu disse anteriormente, com Defesa Civil. Lá tem uma orientação no sentido que seja ensinado de maneira transversal informações a respeito de prevenção de desastres. Isso também deve ser feito com relação à segurança pública, né? Porque ali está um grupo de pessoas vulneráveis que podem ser vítimas do crime, ser cooptadas por crime. Então, todas as vezes que nós pudermos e tivermos a oportunidade de poder falar sobre a questão da segurança pública, é importante que você já prepare o cidadão para saber lidar com esse problema, que não é simples. É um problema que leva a questões psicológicas, psiquiátricas. Você tem uma gama de situações que o crime acaba acarretando, né? Porque, às vezes, não é o jovem, mas é o familiar, é o pai, é a mãe, é o tio, é o primo, é o vizinho. Então, isso é importante. Você tem muita razão quando diz que isso precisa ser colocado. Tem um trabalho que já é feito pela Polícia Militar, por muitas guardas, com relação à prevenção ao uso de droga, que é o PROERD. Então, isso já é feito nas escolas, de algum modo, levando essa informação. Isso já é feito há muito tempo, desde a década de 90, é um projeto americano que foi adaptado e trazido para o Brasil. Inclusive, um amigo meu que foi lá para os Estados Unidos, da minha turma, que trouxe, adaptou, o Coronel Rigg, e isso é levado para todas as escolas, inclusive escolas públicas e particulares. Já existe um trabalho com isso. Mas é importante que a gente possa levar adiante disso. É importante que professores possam fazer o nosso curso de Ciências Policiais para entender sobre esse processo e poder contribuir na sua matéria, falar a respeito disso para os seus alunos, em qualquer nível, seja no fundamental, no
né, no médio, enfim, né, no básico, no fundamental, no médio, e poder falar sobre esse assunto. É importante que o pai saiba também a respeito disso para poder orientar o filho, né, educar. Então, esse é um tipo de conhecimento que tem que ser um conhecimento difundido cada vez mais. Então, nós vimos com essa aceitação do MEC, das ciências policiais, como um ramo do conhecimento, para que a gente possa desenvolver isso. Então, isso é 2019, nós estamos em 2022, então é recente, muito recente. Então, sair dessas academias militares, poder levar para as universidades, vai ser uma oportunidade de formar professores com essa visão, formar profissionais de outras categorias com essa visão. Problemas com a conexão aqui do nosso entrevistado, Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, nessa conversa de hoje aqui no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Você conhece sempre esse nosso espaço aqui voltado para os assuntos da segurança pública, parceria do programa Gente que Fala com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estamos tentando recuperar aqui a conexão com o Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, ele que é ex-secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil do Estado de São Paulo, é professor, doutor, coordenador da pós-graduação EAD em Ciências Policiais da Universidade de Santo Amaro, Unisa. Estamos aqui tentando restabelecer o sinal com o nosso entrevistado. Vamos fazer o seguinte, 12h32 agora, a gente vai fazer uma parada breve, intervalo. Aqui a mensagem do nosso apoiador, do programa Gente que Fala. Enquanto isso, a gente tenta aqui uma reconexão com o coronel e, na sequência, após o intervalo, a gente segue aqui com essa conversa. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Você sabe aqui o nosso espaço voltado sempre para os assuntos da segurança pública, parceria nossa aqui do programa Gente que Fala, com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nossa conversa hoje com o Coronel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira. Ele é ex-secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O Coronel José Roberto também é professor, doutor, coordenador da pós-graduação EAD em Ciências Policiais da Unisa, na Universidade de Santo Amaro. Um problema aqui com a conexão do coronel, ele já está ali praticamente a postos, restabelecendo aqui a nossa conexão. Sim, coronel, antes daqui da sequência da nossa conversa, só para deixar aqui uma nota para nossa audiência que está aqui com a gente, 12h34 agora. Olha, pessoal, o jornalista e escritor Raul Cristiano lança neste domingo, aqui em São Paulo, o livro Coletânea Picaré, 40 anos de poesia e artes. Essa obra conta a saga de um grupo da Baixada Santista que fez história na literatura nos anos 1970 e 1980, driblando a censura com edições alternativas e marginais, com livros, jornais e revistas mimeografadas e independentes que compunham a geração do mimeógrafo. Esse é o 8º livro de Raul Cristiano, que pesquisou, escreveu desde 2009, com grande contextualização histórica sobre como esses escritores criavam as suas artes e levavam os resultados de mão em mão, nos bares, portas de teatro e também cinema, faculdades, durante a ditadura militar. O evento de lançamento, vamos lá, será no domingo, das 3 até as 6 da tarde, das 15 às 18, nos Jardins da Casa das Rosas, na Avenida Paulista, número 37, contará com recital de poesia, varal poético e música caiçara com o grupo Pau a Pique, lá do litoral paulista. Então, dada a dica aqui, o lançamento neste domingo do livro Coletâneas Picaré, 40 anos de poesia e artes, do jornalista e escritor Raul Cristiano. Agora sim, a sequência da nossa conversa, Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira. Apostos aí, acho que está tudo bem com o nosso sinal, né? Sim, desculpa aí, acabou caindo aqui. Tecnologia é complicado, né?
Mas, do mesmo jeito que às vezes ela dá algum problema, a gente já logo resolve aqui também e dá uma solução. Bom, o senhor tem 30 anos de carreira na Polícia Militar, o senhor já destacou aqui no bloco anterior, quando a gente conversava, que foi secretário municipal de segurança aqui na capital. Muita gente também não tem o devido entendimento, não é, coronel, sobre as funções da segurança pública quando ela é tratada, quando ela é desenvolvida pelo município. Temos a Polícia Militar, temos a Polícia Civil, cada uma na sua atribuição. As atribuições do município em relação à segurança pública, as pessoas muitas vezes confundem, acham que é polícia. Não é polícia. Claro que, evidentemente, dentro do conceito, sim, mas cada um na sua atividade, né? Vamos estabelecê-las? Então, isso é muito interessante. As guardas municipais, elas passaram a ser realidade a partir da década de 80, 86. Jânio Quadros cria aqui a guarda em São Paulo. Eu tenho um efetivo de quase 6.000 homens, que é um efetivo importante nesse processo. Hoje eu sou secretário adjunto em Barueri, né? Nós temos aqui 530 guardas. Vou dar um exemplo, Mauro, para as pessoas entenderem como que é importante o município participar. Quando você tem um comércio no bairro, onde você sabe, sabidamente é de tráfico de drogas, tem ali um comércio que tem um tráfico de drogas, a polícia militar vai lá, prende o traficante, eventualmente leva o usuário, e o estabelecimento permanece. Quem pode fechar o estabelecimento é a prefeitura, ou porque não tem alvará, ou porque não tem licença para funcionamento, enfim, por qualquer motivo de vigilância sanitária. Então, o município ele pode acabar com o problema. Percebe que a polícia prende o usuário, o traficante, mas o estabelecimento, que é, de algum modo, o causador, o facilitador desse processo, ele continua. Então, o município pode ir lá, fechar, e acabou o tráfico ali, porque não tem mais aquele lugar para fazer o tráfico. Então, existe um poder de polícia administrativa municipal importantíssimo. Vou dar um exemplo aqui, os pancadões que tem. Então, você vai lá com a polícia, o que nós fazíamos em São Paulo? Eram mais de 250 operações. Então, ia a subprefeitura, a polícia militar, a guarda civil, trânsito. Você vai para o local antes que ele acontece e evita de acontecer o pancadão. Pega aquele comércio que usa para fazer isso, vê se tem autorização, se está tudo certo. Se não tiver, fecha. Você deixa de ter aquele problema. Então, a participação municipal é algo muito importante nesse processo. Então, e as guardas municipais têm feito um trabalho muito importante. No estado de São Paulo, são mais de 240 guardas. No Brasil, nós estamos falando de mais ou menos 1.200 guardas. Então, aí é um efetivo de mais ou menos 80.000 homens, 90.000 homens à disposição da segurança pública, que tem que ser utilizado, que tem que ser colocado. E outro ponto importante é que, a partir dali do município, a gente consegue identificar quais são esses problemas do ambiente, a falta de iluminação, né? Bom para trazer iluminação pública. Quando eu sei o que acontece e onde acontece, eu vou tentar identificar aquele problema. Tem um caso bastante interessante, eu gostaria de mostrar para vocês, que foi feito até por um amigo que comandava o bombeiro. Tinha um lugar em Rio Preto que tinha muito acidente de moto. Então, muito acidente de moto, e direto. Então, e o bombeiro atendendo. Então, o bombeiro atende e foi. Mas aí parou para pensar, peraí, tem muito acidente naquele local. Deixa eu lá ver o que está acontecendo. Aí foi ver o que estava acontecendo. Na verdade, era um depósito de material de construção que vendia areia. O caminhão saía carregado de areia, caía areia na rua, passava a moto, caía acidente de moto. Inverte-se a saída do caminhão, faz saída para outro lugar, toma cuidado com relação a isso, acaba o problema do acidente. Com a segurança é a mesma coisa. Se eu sei que existe um lugar que tem muito assalto, muito roubo, tem a prática de crime de maneira reiterada, eu tenho que ir lá para entender o que está acontecendo. Peraí, o que está acontecendo aqui? Vou conversar com as pessoas, e o município tem essa possibilidade que o Estado, muitas vezes, ou quase sempre, não tem. Então, aqui você está no município, vai lá o inspetor da local, vão conversar com a população,
entender o que está acontecendo, vamos até o local, vamos saber se é iluminação, né? Se tem alguma coisa aqui que está errado, se é um comércio aqui que não está correto aqui, que tem tráfico de drogas, enfim. O que eu acredito e que a gente defende é que essa participação tem que ser efetiva. Estado, município, União, o cidadão, que só assim nós vamos vencer essa questão da segurança pública. Tem essa divisão tripartite, sim, mas o seu raciocínio, Coronel José Roberto, nos leva às questões do municipalismo, né? Afinal de contas, não vivemos na União, não vivemos no Estado, vivemos no município. E aqui eu me socorro novamente da sua experiência como secretário municipal de segurança, porque a segurança, mais uma vez, né, vai além do conceito de polícia, quando a gente pensa no município, porque isso acaba também fazendo a gente pensar nos aspectos da zeladoria. Como é que o prefeito cuida da cidade? Como é que a cidade está bem iluminada, como o senhor falou agora há pouco? Como é que a cidade está limpa? Como é que as praças estão adequadas? Isso vai também levar a gente para aquela teoria das janelas quebradas, que diz que quanto mais degradado o ambiente, isso mais favorece a criminalidade. A criminalidade que rouba cabos de iluminação, né? Que apedreja as luminárias, justamente para degradar o ambiente e poder agir, não é? Então, você falou algo que é básico, que é importante. Essa teoria das janelas quebradas, né? Ela sai de um estudo de 72 de um cientista político e um psicólogo, que eles pegaram 2 carros exatamente iguais, colocaram um no Bronx, que era um bairro àquela altura degradado de Nova York, e outro carro igual colocaram em Palo Alto, na Califórnia, que é um bairro de classe média alta. O carro que foi no Bronx, da noite que foi colocado para o dia seguinte, estava totalmente depredado, porque ele foi colocado numa área totalmente depredada, sem iluminação, totalmente descuidada. O carro que foi colocado em Palo Alto, na Califórnia, ficou uma semana. Aí o cientista falou, peraí, ele foi lá, sem que ninguém visse, quebrou uma das janelas. Quando ele quebrou uma das janelas, no outro dia, o carro estava totalmente depenado. Qual que é a conclusão que chegaram nisso? Que um lugar que as pessoas não cuidam, as pessoas se sentem autorizadas a fazer qualquer coisa. O metrô de Nova York, na década de 90, se você pegar fotos, é totalmente pichado. Aí entra lá o Giuliani com essa teoria das janelas quebradas, com uma política de tolerância zero com relação à corrupção que existia nas delegacias naquela época, e trabalha essas questões, como até nos crimes de menor potencial, que facilitavam ou interferiam em crimes, acabavam redundando em crimes de maior gravidade. Então, é isso. Então, tem coisa que é o município que pode fazer. Então, o município precisa saber onde o crime ocorre, saber em que momento ele ocorre, para poder fazer a intervenção necessária e importante naquele processo. Então, a participação municipal ela é fundamental, é importante, eu sou um defensor disso. Nós já municipalizamos a educação a partir da Constituição de 88, foi municipalizada também através do SUS a saúde. A única que não tinha até então era a segurança pública, com que em 2018 se trabalhou a criação do SUSP. Existia àquela altura o Ministério da Segurança Pública, que é uma defesa que nós fazemos hoje, de a criação do Ministério da Segurança Pública no país. Foi uma promessa do atual vencedor das últimas eleições para presidente. Então, nós estamos cobrando que seja criado o Ministério, porque aí a gente possa ter tudo isso que eu te falei de maneira bastante sistematizada e levar até os 5.570 municípios do nosso país. Pois é, existe essa expectativa da criação do Ministério de Segurança Pública, um desmembramento, né, do Ministério da Justiça. Entendi que é um pleito, né, nesse momento. Agora, o que falhou na outra ocasião? Porque nós já tivemos, durante o atual governo, essa possibilidade, e em algum momento ela foi interrompida, né? O que foi que aconteceu, a ponto agora da gente voltar a falar dessa proposta, e que é muito importante, de fato? Assim, a gente trabalha uma coisa, a vaidade humana, né? É o poder, né? Então, as pessoas associam muito a questão do entendimento da segurança pública sobre a ótica
da segurança pública, né? Da política de segurança pública, e não da política pública de segurança. Quando você associa as duas, você vê claramente a importância de ter um ministério para cuidar disso, né? O Ministério da Justiça tem que cuidar de outras questões. Então, a experiência do Ministério de Segurança Pública no governo Temer, aí era o Jungmann que era no início, foi uma experiência bastante importante, que é defendida por vários órgãos, por várias entidades que estudam segurança pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual eu faço parte, e várias outras entidades, defendem a importância de se ter um Ministério de Segurança Pública para se ter o entendimento da importância de se criar as condições das políticas públicas que vão ter resultado na prevenção criminal, que é o mais importante nesse processo. Eu reputo que isso é muito em função das vaidades de quem quis assumir a justiça, né? E aí eu não estou fazendo juízo de valor, é uma impressão pessoal, né? Que dessa vez também parece que está caminhando nesse sentido de se não ter o Ministério da Segurança Pública, ficar com o Ministério da Justiça com tudo em si, com todas essas, isso que eu falei, por vaidade, né? Por entendimento de quem não mexe com segurança pública e mexe, na verdade, com justiça, né? Com toda a questão aí do direito, né? Então, é uma pena, a gente está torcendo, está fazendo força para que isso aconteça. O desejo nosso é que isso possa acontecer e que a promessa feita em campanha possa ser cumprida, a despeito dos interesses pessoais que possam ter, porque só assim a gente vai caminhar, né? Já falando uma frase que é repetida, né? Tentar resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa, chega a ser loucura, né? Então, o que a gente quer é que tenha uma mudança efetiva, que crie-se um ministério, que a gente possa tratar a segurança pública de uma outra forma, tentando resultados melhores. Essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança. E também um entendimento, né? Porque o Brasil é tão grande, não é, Coronel? E com realidades de segurança pública também diferentes. Tem um lugar onde a droga predomina mais, tem um lugar onde o crime patrimonial predomina mais, e é preciso ter um olhar sobre todos esses pontos, né? Sim, não existe uma receita de bolo que possa ser replicada no país como um todo. Nós vivemos num país continental, onde há diferenças regionais, há diferença de culturas, que a gente tem que entender. Nós somos um país federado, né? Isso, nós temos vários estados e com todas as suas características, né? Culturais, históricas, que tem que ser observadas, que tem que ser levada em consideração. Por isso, com esse olhar, tem que ser um olhar bastante atento, né? Tentar entender a segurança pública sobre uma outra ótica, a ótica da prevenção, e com todas as políticas públicas que possam ser desenvolvidas de forma sistêmica, né? Então, vamos discutir segurança pública, não vai ser só com os órgãos de segurança, vamos discutir com a educação, com a saúde, vamos ver quais as políticas que as outras pastas estão desenvolvendo, que tem interesse para a segurança pública, que a gente possa acompanhar. Me interessa saber a evasão escolar, para entender se essa evasão escolar está redundando em crimes ou violência com grupos vulneráveis, estudantes. Então, eu preciso ter informações de todas as áreas do governo para que eu possa efetivamente criar políticas públicas que sejam efetivas. E políticas públicas que não sejam do governo de plantão, que sejam políticas públicas. Mais um problema com a conexão do nosso entrevistado de hoje, o Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira. Ele é ex-secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil do Estado de São Paulo. É professor, doutor, coordenador da pós-graduação EAD em Ciências Policiais da Unisa, Universidade de Santo Amaro, aqui conversando com a gente nesse espaço que você conhece, toda sexta-feira, com os assuntos da segurança pública, parceria nossa com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Infelizmente, mais um problema aqui com a conexão.
do Coronel José Roberto. E nós temos aqui já perguntas da nossa audiência, faltando 9 minutos para 1 da tarde. Então, logo o Coronel José Roberto estiver, né, na nossa conexão, a gente volta já diretamente aqui para fazer as perguntas da nossa audiência aqui para o nosso entrevistado. Ainda com o nosso trabalho aqui de reconexão com o Coronel José Roberto, eu vou fazer o seguinte: vamos falar novamente aquela nossa dica aqui, que é o lançamento do livro do jornalista e escritor Raul Cristiano. Vai ser lançado neste domingo aqui em São Paulo. É o livro Coletânea Picaré, 40 anos de poesia e artes. Essa obra conta a saga de um grupo da Baixada Santista que fez história na literatura nos anos 1970, 1980, driblando a censura com edições alternativas e marginais, com livros, jornais e revistas mimeografadas e independentes que compunham a geração do mimeógrafo. Então, esse é o 8º livro de Raul Cristiano. Ele pesquisou, escreveu desde 2009, com uma grande contextualização histórica sobre esses escritores, sobre como esses escritores criavam as suas artes e levavam os resultados de mão em mão, nos bares, nas portas de teatro, nos cinemas, nas faculdades, tudo isso durante a ditadura militar. O evento de lançamento, então, no domingo, das 15 às 18, nos Jardins da Casa das Rosas, Avenida Paulista 37, e esse encontro vai contar com recital de poesia, varal poético, música caiçara, com o grupo Pau a Pique, que é lá do litoral paulista. Vamos, então, prestigiar o lançamento do livro do jornalista e escritor Raul Cristiano, que vai ser lançado no domingo aqui em São Paulo, o Coletânea Picaré, 40 anos de poesia e artes. Temos de volta já Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira. Está nos ouvindo, Coronel? Bem, vocês me ouvem? Peço desculpas mais uma vez aí pelo problema técnico aqui com o meu equipamento. A gente não tem exatamente o seu enquadramento, né? O seu rosto está cortado, mas vamos fazer o seguinte: a gente já está com o tempo aqui já em cima, 7 minutos para 1 da tarde. Vamos para as perguntas da nossa audiência, Coronel, por gentileza, suas respostas. Olha, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, na região ali do Butantã, zona oeste da capital. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez aqui pela participação. Ele pergunta a sua posição sobre a justiça militar. Os militares têm uma justiça própria para os julgamentos no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que fica aqui no centro da capital, ali na Vila Buarque, na Rua Doutor Vila Nova. Bom, enfim, o seu entendimento sobre a justiça militar. Então, é importante relatar o seguinte, que os crimes contra a vida, eles são julgados pelo tribunal de júri, né? Mesmo o militar, quando ele, porventura, participa de ocorrência em que o resultado é morte, ele é julgado pelo tribunal de júri e não é julgado pelo Tribunal de Justiça Militar. Então, isso é importante, fica destacado. Em segundo, a Justiça Militar cuida dos crimes militares propriamente ditos, né? O crime que é ligado com o militar. Essa distinção que eu falei, que os crimes contra a vida são pelo tribunal de júri, já tira essa ideia de que vai ter algum tipo de proteção através da justiça militar com relação aos crimes que possam eventualmente ter sido praticados por militares. Então, e os militares são submetidos a 2 códigos, né, penais, o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Então, isso é importante que fique destacado. Mas eu entendo que é algo que é importante, porque os crimes militares têm características próprias e são julgados com rigor da lei e por pessoas que entendem os crimes que foram cometidos. Uma gentileza, Coronel, afasta um pouquinho da tela para a gente ver o seu rosto. Isso, a gente fica melhor assim. Senão fica com o rosto cortado. É que anteriormente o senhor estava no smartphone, agora está na tela do computador, é isso? Tá. Exato. Bom, seguindo aqui, no Instagram está a Gabriela Martins, ela pergunta, na sua opinião, o grande aumento de armas liberadas nos últimos anos para os CACs é bom ou ruim para a segurança pública? Existe uma relação direta em número de armas com homicídio. Isso, não sou eu que estou dizendo, são estudos científicos que falam sobre isso. A minha ideia é que essa liberação de armas é ruim para a segurança pública. Aí as pessoas costumam fazer um paralelo com os Estados Unidos, né?
Mas se você for pegar os dados do sul dos Estados Unidos, onde essa liberação é um pouco mais efetiva, onde as pessoas têm esse entendimento de ter armas, o número de acidentes com menores é muito grande, o número de suicídios é muito grande. Então, essa relação direta ela é ruim. Então, há necessidade de se ter o controle sobre o número de armas. Isso é uma posição pessoal, calcada em cima de estudos científicos a respeito. E aquela preocupação, né, de armas que são roubadas pela criminalidade, e aí vão ali para o mercado deles e aí são usadas para o cometimento de crimes. Muitas vezes acontece isso também. Sim, e as pessoas não têm ideia o que é andar armado. Acham que andar armado é simples. Quando você está andando armado, você fica o tempo todo preocupado em saber se alguém está te olhando, se essa arma está sendo vista, e você começa a ter que cuidar não só de você, como da arma também. Um tiro é algo bastante sério, né? Dar um tiro numa cidade é algo muito perigoso, porque o que sai, volta, e você não tem o controle de onde vai acertar. Então, ter arma não é algo simples. Ter armas, as pessoas têm que estar preparadas, por isso a necessidade de avaliação psicológica, por isso a necessidade de treinamento, né, das pessoas que queiram e possam ter o porte de armas. Para mim, depois de 32 anos de polícia, entendo que isso é algo complicado, e essa relação direta entre o número de armas e o número de homicídios é algo que me preocupa e é, ao meu juízo, importante se ter o controle das armas à disposição. Rodrigo Monteiro está no Facebook, Coronel José Roberto, ele pergunta qual é o efetivo resultado, na sua avaliação, da intervenção federal feita na segurança pública do Rio de Janeiro, em 2018, no governo Temer, né? Sim, então, o Rio de Janeiro é algo diferente, né? Até pelas próprias características do terreno do Rio de Janeiro, bastante... A geografia do Rio de Janeiro. A geografia ela é complicada. Eu fiz um trabalho com a Fundação Getúlio Vargas no ano passado, no Meier, que é tratar do urbanismo social, né, da questão do ambiente, e dessas questões todas que eu falei no Meier, um projeto chamado CEP, que agora já se colocou em outros bairros do Rio de Janeiro. Os números do Rio de Janeiro são números ruins, né? O trabalho de segurança pública do Rio de Janeiro não é algo simples, é muito diferente do que a gente tem aqui em São Paulo. Existe um problema muito sério do ponto de vista organizacional das polícias lá como um todo, que precisa ser equacionado. As operações de lei e ordem, né, a GLO, né, que é feita no Rio de Janeiro. Garantia da lei da ordem. Garantia da lei da ordem que você tem lá, ela é efetiva enquanto está no território, mas depois que sai, então você tem que criar políticas públicas. No Rio de Janeiro foi criada lá, inclusive era o Beltrame, o secretário, né, um trabalho bastante efetivo, mas que parou na fase da polícia. Quando precisava avançar na questão social, do atendimento à população, sobre todas as outras políticas públicas que eu falei, ela não avançou, né? Então, política pública tem que ser, você tem que ter um estudo anterior, tem que ter acompanhamento e ver se os resultados estão sendo efetivos ou não para poder corrigir os rumos. Infelizmente, né, isso que foi feito, ela não avançou, e como não avançou, a segurança no Rio de Janeiro ainda continua algo complicado, embora tenha tido nos últimos anos uma melhora importante. Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, nosso tempo já se esgotando por aqui. Sua mensagem final para a nossa audiência. Primeiro, agradecer, Mauro, a você, a toda a equipe aí, do Gente que Fala, a oportunidade de poder falar. Pedir desculpas pelas condições técnicas aqui que eu tive, que ficou ruim. Eu percebo agora que a imagem não ficou muito boa, mas da importância de se entender segurança pública sobre todos os aspectos. E entender que segurança pública não é só polícia. Polícia é uma parte importante, mas não é a maior parte. Eu acho que tem muita coisa a ser feita antes da polícia. Eu acho que a polícia é o último caso. Eu acho que a polícia é a sala de cirurgia. É quando todos os outros todas as outras políticas de algum modo falharam e chegaram nesse ponto. Então a gente tem que investir nisso, investir na participação municipal, investir na participação das pessoas nesse processo,
porque só assim a gente vai poder ter um lugar melhor para se viver, onde os nossos filhos e netos vão poder ter paz. Sim, tivemos aqui problemas técnicos, mas que foram solucionados aí na medida do possível. O importante é o conteúdo que nós conseguimos transmitir aqui para a nossa audiência, com o senhor que é um especialista em ciências policiais, falando sobre políticas de segurança pública e a política de segurança... até eu me confundi agora. A política de segurança política pública de segurança e política de segurança pública. Aprendemos bastante sobre essas duas definições. E aqui a nossa despedida, o agradecimento, coronel, aqui pela participação. A gente volta a se ver num breve momento. Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, ex-secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil do Estado de São Paulo, professor, doutor, coordenador da pós-graduação EAD em Ciências Policiais da Universidade de Santo Amaro, Unisa. Muito obrigado mais uma vez, um abraço ao senhor, coronel. O programa Gente que Fala é a realização da ABCOM, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do jornalista Alberto Luchetti. E você aí do outro lado, espectador, você internauta, a razão sempre aqui da nossa presença todos os dias. Muito obrigado pela audiência ao longo da semana. Bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui pela AltV, ao vivo, a partir do meio-dia, também pelas